Olá, eu vou falar sobre a Guerra Fria, tá? Então, o que foi isso? Foi um período que durou mais ou menos 46 anos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a ascensão de duas superpotências: os Estados Unidos, de um lado, com seu capitalismo, e a União Soviética, de outro lado, com o seu socialismo. Esses dois países possuíam grande rivalidade, mas sabiam que uma possível guerra entre eles acabaria com tudo e, na verdade, não teriam vencedores. Assim, nunca houve uma guerra em si entre esses dois países. Com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, lança o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimo a juros baixos aos países que saíram destruídos da Segunda Guerra Mundial, para que pudessem recuperar a sua economia. Só que aí a União Soviética ela rebate isso, criando em 1949 o Comecon, que era exatamente o oposto disso, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall, que impediu seus aliados socialistas de se interessarem ao favorecimento proposto pelo inimigo político. Isso daí foi o resumão, tá? Do que foi essa Guerra Fria. Agora, começando lá pelos antecedentes, para explicar detalhadamente o que aconteceu. É claro que esse vídeo ainda é um resumo, tá? Ele não vai falar sobre tudo, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Aqui vai ser um resumão do que foi esse período da Guerra Fria que durou 46 anos. Porque é impossível explicar 46 anos em 10 minutos ou um pouquinho mais que isso, né? Então, por isso que digo que é um resumão. Então, lá no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados na batalha. Com a derrota do eixo, que é o eixo do mal, lembrem, essas duas superpotências saíram fortalecidas dessa guerra e agora eram rivais que disputavam o poder a partir de ideologias completamente diferentes. De um lado, tinha os Estados Unidos defendendo a expansão do capitalismo, a propriedade privada, a economia de mercado e o sistema democrático. De outro lado, tínhamos a União Soviética defendendo seu socialismo, os meios de produção, a socialização dos meios de produção, uma economia planificada e um partido único. Apesar de elas serem aliadas lá na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, quando a guerra terminou, cada uma dessas superpotências elas gostariam de expandir os seus sistemas. E como um sistema era completamente o oposto do outro, não durou muito essa paz entre elas. Começaram a ser rivais. Isso que aconteceu. Então, o restante dos países do mundo se viram obrigados a escolher um desses lados para poder se aliar e continuar aí vivendo, né? Com isso surgiu o quê? A criação do mundo bipolar. Outro acontecimento crucial para que deu início também à Guerra Fria foi em 1949, quando a União Soviética cria as suas próprias bombas nucleares. Vale lembrar que isso foi visto como um desafio aos Estados Unidos e que essa criação das bombas nucleares pela União Soviética não surgiram assim do nada, tá? Elas surgiram em resposta àquelas bombas que atingiram Hiroshima e Nagasaki, atiradas pelos Estados Unidos lá em 45, no final da Segunda Guerra Mundial. Lembrem que essas bombas atiradas pelos Estados Unidos, elas foram muito contestadas e que a segunda delas foi basicamente para que os Estados Unidos pudessem mostrar todo o seu poderio nuclear aos seus rivais. E então, em 49 e poucos anos depois, a União Soviética anuncia a criação das suas próprias bombas nucleares, tá? E acontece que os Estados Unidos e a União Soviética, então, por as duas terem bombas nucleares e tudo mais, nunca se enfrentaram entre si, de fato, tá? O que acontecia? Uma disputa ideológica, bélica, econômica, tecnológica e até mesmo espacial. Lembra daquilo, né? Do homem no espaço, o homem na lua, foi tudo neste grande período aqui.
A criação por parte dos Estados Unidos, então, do Plano Marshall, em 1947, foi para ajudar a economia dos países aliados a ele. E, em resposta, a União Soviética, como eu disse, criou em 1949 o Comecon, que foi o Conselho para Assistência Econômica Mútua, para reestruturar economicamente os países do leste europeu que também sofreram com essa Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Basicamente, a Europa, tá? Mas também o resto do mundo, ficaram divididos em duas zonas de influência. A primeira delas seria o Ocidente, que é o Ocidente capitalista, e a outra é o Oriente socialista. Essa divisão foi conhecida na Europa como a Cortina de Ferro, tá? Vou mostrar o mapinha, o lado completamente ocidental, em azul, e o outro lado em vermelho, oriental e socialista, e esses países que dividiram aí ficou conhecido como a Cortina de Ferro. Em resposta a tudo isso, prevendo uma possível guerra, os Estados Unidos cria a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar para defender os países capitalistas, lutando contra a expansão do comunismo e retaliando qualquer possível ataque soviético contra os seus países membros. Então, assim, nesse período, se um país brigasse com o outro, se tivesse uma guerra lá, num canto, Estados Unidos estaria apoiando um grupo e a União Soviética estaria apoiando outro grupo. Seria essa super guerra de influência que aconteceu em todo o mundo. Com reação a isso, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, apoiado pelos países do bloco socialista e que tinha os mesmos moldes do seu rival, só que ao contrário do plano da OTAN. Era ao contrário, defender o outro lado no caso. Essa formação de aliança, de bloco, o que aconteceu? Ela colaborou para vários combates indiretos que ocorreram. Exemplo, a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão e a Revolução Cubana. E através dessas instituições que foram criadas que percebemos claramente a formação de dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Nas práticas de espionagem também acontecia essa corrida aí por cada um ser o melhor. Os Estados Unidos então cria a CIA, que é a Companhia de Inteligência Americana, e os soviéticos criam a KGB, que seria o serviço de inteligência deles. Durante esse período também as duas potências financiaram golpes de Estado na América Latina, na África e na Ásia, com o objetivo de quê? De expandir os seus sistemas. Esses regimes, tanto o do bloco capitalista quanto o do socialista, eles tinham algumas similaridades. O que acontecia? Eles eram super violentos e tinham forte repressão aos opositores. Isso principalmente, essa forte oposição aos opositores, nós vemos em todos os regimes que foram influenciados tanto pelo bloco capitalista quanto pelo bloco socialista. Até que em 1961, a República Democrática Alemã, liderada pela União Soviética, ordenou a construção do Muro de Berlim. Essa atitude demonstrou o isolamento que a União Soviética queria, impedindo o fluxo de pessoa de um lado para o outro. Para nós aqui da fronteira é bem fácil visualizar como este muro dividindo uma cidade cria vários problemas. Nós aqui de Santana do Livramento somos basicamente uma cidade junto com Rivera. Temos famílias compartilhadas, temos vida de um lado e do outro. Imagina se colocassem um muro dividindo Santana do Livramento e Rivera. Famílias ficariam separadas, trabalhos ficariam perdidos. Seria um caos. E foi exatamente isso que aconteceu nesse Muro de Berlim. Nesse momento aqui, nós temos que lembrar para entender o porquê que aconteceu isso. O que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial? Com a queda do nazismo em 1945, a Alemanha ela foi dividida e ocupada por alguns países que haviam invadido ela na Segunda Guerra Mundial. Então, sem forças armadas e uma política própria, a Alemanha continuou ocupada por esses países. E no mesmo ano ocorreu a Conferência de Potsdam,
onde os vitoriosos decidiram o que seria feito da Alemanha, tá? Assim, realizar uma divisão geográfica e política de Berlim e da Alemanha, tá? Os lados ocidentais ficaram divididos entre a França, Reino Unido e Estados Unidos, e o lado oriental ficou sob o domínio da União Soviética. E por ironia do destino, o nome dado à Alemanha Oriental era República Democrática Alemã. Por isso que a União Soviética tinha o domínio dessa região de Berlim e daquele lado da Alemanha, tá? Foi devido a esta divisão. Esse muro, ele ficou de pé por 28 anos, até que em 1989 houve a sua queda e a Alemanha foi reunificada. Oficialmente, a Guerra Fria, ela termina com a desintegração da União Soviética em 1991, devido a conflitos internos e externos que ocorreram desde o seu surgimento até a sua queda. Esse sistema da União Soviética, ele teve muito desgaste interno e externo. Sugiro verem o vídeo da Revolução Russa, e depois essa questão aqui da Guerra Fria eu vou esmiuçar em outros vídeos. Mas um dos pontos que a gente pode adiantar que foi básico assim para a queda da União Soviética foram esses conflitos que surgiram desde o seu início, e também ela ficou, como ela não tinha, ela ficou fechada em si. Muitos setores ficaram muito atrasados em relação ao mundo capitalista, porque eles ficaram completamente fechados e ficaram muito enfraquecidos. Então, a União Soviética termina em 1991 e esse período da Guerra Fria termina, esse mundo bipolar, ele acaba e surge uma nova ordem mundial. Como eu falei, esse vídeo ele é bem resumido, é para assistirem e daí irem pesquisar e lerem sobre o tema, tá? Mas espero que com esse resumo se entenda geralzão o que aconteceu nesse período. E é isso, muito obrigada!